Essas são as últimas imagens do último lobo da Tasmânia vivo que existiu no planeta Terra. O nome dado a ele era Benjamin. A cena foi restaurada e colorizada digitalmente. As filmagens foram feitas num zoológico da Austrália em 1933. E 18 meses depois, Benjamin morreu, encerrando para sempre a existência dessa espécie de animal no mundo. Olá, amigos da história! Esse marsupial, que parecia mais um cachorro com listras, foi extinto por uma série de fatores: a competição com outros animais, a perda do habitat, algumas doenças e a caça promovida pelos humanos por vários séculos. Por causa do boato de supostas aparições desse bicho novamente, nos últimos 80 anos, recompensas milionárias já foram oferecidas para quem apresentasse um exemplar vivo. Mas até hoje, para ver um lobo da Tasmânia, só mesmo se for por meio de vídeo, fotografias antigas e animais que foram empalhados. Foi o mesmo destino do dodô, que era uma espécie de ave gordinha, prima do pombo e que não sabia voar, e que também, coitadinha, não tinha medo dos seres humanos. Isso porque o dodô evoluiu isolado e sem predadores naturais nas Ilhas Maurício, no Oceano Índico, na África Oriental. As aves viviam lá na maior paz nesse paraíso quando os navegadores holandeses tomaram posse desse território em 1598. E 100 anos mais tarde, o dodô já havia sido totalmente exterminado da face da terra. Só para registro, a ilha ganhou esse nome em homenagem a Maurício de Nassau, capitão-geral das Províncias Unidas dos Países Baixos, aquele mesmo que foi para o Brasil para administrar Pernambuco. E o dodô, esse virou comida fácil para os marinheiros, além de ser caçado implacavelmente e de ter o seu habitat desmatado, também sofreu com a introdução de animais exóticos no local. Enquanto existiu, o dodô chegou a aparecer em desenhos da época, como esse de 1617, e também era retratado em algumas pinturas. Só que foi ficando cada vez mais raro. O último avistamento registrado de um dodô foi durante uma caça, em 1688. Os dodôs desapareceram por completo desde o século XVII. De lá para cá, vários outros animais entraram em extinção, em grande parte por causa da ação do homem. Além do já citado lobo da Tasmânia, também existiram animais como o quagga, subespécie da zebra, que tinha listras apenas na metade dianteira do corpo e o restante era marrom. Foi caçado excessivamente por colonos holandeses na África do Sul, para o consumo da carne e o aproveitamento do couro, e porque competia com os animais domésticos por espaço de pastagem. O último espécime em cativeiro morreu em 1883 e o animal foi oficialmente extinto. Também conhecido como tigre persa, o tigre do Cáspio costumava ser encontrado na Ásia Central, da Turquia à China, nos países em volta do Mar Cáspio. Depois da colonização russa da região, eles foram caçados por esporte e também exterminados pelo exército, com seu habitat desmatado para a agricultura. As populações de tigres começaram a desaparecer na década de 1920, mas em 1947 a Rússia proibiu a caça de tigres do Cáspio e da Sibéria. Mas aí já era tarde demais e na década de 60 estavam todos extintos. Nessa lista de extermínio mais recente estão muitos outros animais. Aqui vão alguns e a data em que foram declarados extintos na natureza. O periquito da Carolina, nos Estados Unidos, desaparecido desde 1918. O pato de cabeça rosa, da Índia, desde 1949. O tigre de Java, desde 1976. O leopardo de Zanzibar, extinto na década de 1980. O golfinho lacustre chinês, desde o ano de 2007. E o rinoceronte negro ocidental, desde 2011.
Entre os animais ameaçados de extinção só no Brasil, podemos citar a onça-pintada, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, a ararajuba, o pica-pau cara de canela, o peixe curimatã, o macaco prego-dourado, o jacaré do papo amarelo, a ararinha azul e a lista é bem maior. São vítimas da caça, do tráfico, do desmatamento e da poluição. No mar, as baleias francas austrais, como as vistas em Santa Catarina, por exemplo, estão ameaçadas pelos equipamentos de pesca comercial e pelos navios. Na verdade, esses mamíferos gigantes, de um modo geral, já foram quase exterminados no mundo todo. No começo do século XX, mais de 1 milhão de baleias foram capturadas só nos arredores da Antártida. A pesca predatória foi proibida. Nas décadas de 1960 a 1980, o slogan "Salvem as baleias" estava na boca do povo. Uma das músicas mais tocadas no Brasil em 1981 se chamava As Baleias, em que o cantor Roberto Carlos alertava: seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam os oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. Como sabemos, nos séculos passados, a pesca e a caça nem sempre eram apenas pela sobrevivência, mas consideradas um esporte. Matar animais e exibir os cadáveres como troféu era prática socialmente aceita, estimulada, admirada e até aplaudida. Ainda hoje é, mas bem menos. A caça ao leão é um ritual de elite desde os tempos antigos. No Egito, ela era geralmente reservada aos faraós. Essas caçadas quase resultaram no extermínio das populações de leões no norte da África. Já a caçada real ao leão de Assurbanipal é mostrada em um famoso grupo de relevos do antigo palácio do norte de Nínive, que agora são exibidos no Museu Britânico. Os reis assírios caçavam leões para fins políticos e religiosos. Para demonstrar poder, o rei matava o leão atirando com arco e flecha ou com uma lança de cima de uma carruagem, enquanto era protegido ali por seus lanceiros e arqueiros. Atualmente, o leão está listado como uma espécie vulnerável e algumas subespécies aparecem como ameaçadas de extinção. Estima-se aí que havia 1.200.000 leões no mundo no ano de 1880. Hoje em dia, existem menos de 20.000 leões sobrevivendo na natureza, uma redução de 60% nas 2 últimas décadas. Torcemos para que a matança pare agora, para que as próximas gerações não sejam obrigadas a ver leões apenas em fotografias e em filmes antigos. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like porque ele é muito importante. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades e até a próxima com uma história a mais.